Estou aqui com o deputado Jordi, do Rio de Janeiro, do PL. Inclusive, hoje, deputado, está sendo votada a reforma tributária, vamos falar isso, uma reforma feita que nem os deputados sabem qual é o texto que tem nessa reforma. Soube que agora o senhor identificou dentro da reforma alguns temas que não cabem à reforma. O que é que o senhor tem a falar sobre essa coxa de retalhos que Sim. o PT está querendo imputar à sociedade brasileira? Na verdade, nós sempre fomos a favor de reformas. O governo Bolsonaro foi o governo mais reformista de todos os tempos. Somos favoráveis à reforma tributária, mas não essa reforma tributária. Porque a PEC 45, inicialmente, até éramos a favor, ano passado, nos anos anteriores, né? Enquanto éramos governo, não conseguimos, infelizmente, colocá-la para frente, mas agora ela foi contaminada. Ela foi contaminada pelo dedo podre do PT, pelo dedo podre de Lula, em que colocou diversas coisas ali que realmente fazem com que nós tenhamos uma grande preocupação do modo que o Brasil vai ser gerido daqui para frente, porque tira a autonomia dos demais entes federativos, dos estados e municípios. Os municípios vão perder muita arrecadação, mais de 1.100 municípios vão ser prejudicados com tudo isso, e o que vai acontecer? Os serviços públicos municipais, com essa perda de arrecadação, vão ser sucateados. Municípios grandes, municípios médios e grandes são os mais afetados com essa perda de arrecadação. E são os municípios que têm, por exemplo, os hospitais, têm escolas, sobretudo os hospitais que atendem as pessoas de municípios ao redor, que são municípios pequenos. E eles não sofrem tanto com essa reforma, os municípios pequenos, quanto os municípios grandes e médios, que têm esses serviços. São micro-regiões, né? Exatamente. Então, o que vai acontecer a partir dessa perda de arrecadação desses municípios? Para não perder a sua arrecadação, para compensar essa arrecadação, eles vão elevar outros impostos para compensar a perda de carga tributária, como, por exemplo, o IPTU. Além disso, tem a questão do conselhão, que nós não sabemos como ele será gerido, um conselhão que, como disse o Caiado, é um conselhão venezuelano. Existem vários outros pontos que nos preocupam com a questão do cashback. O cashback é o seguinte: o cidadão que for comprar algum bem ou utilizar um serviço e estiver sendo tributado com o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é a união do ICMS com o ISS, se ele for negro ou se for, sei lá, uma transgênero, ele vai poder ter uma compensação, ele vai poder ter um reembolso daquele imposto que ele pagou, porque diz que o IBS ele terá como fim diminuir as desigualdades sociais, desigualdade de renda, gênero e raça. Ô, deputado... E veja só, na Constituição não tem nenhuma menção de gênero. A Constituição, se você bota lá na Constituição, procurar em gênero, não tem nenhuma menção. Ela fala em sexo. Então isso é mais uma inconsistência dessa PEC, e que nós queremos retirar, obviamente, todo esse artigo, cashback. É inadmissível que alguém seja recompensado, que a pessoa possa ser ressarcida simplesmente por conta do seu gênero ou sua raça. Mas me diga uma coisa, e uma outra coisa também questionável é dizer quer dizer que todo negro e todo transgênico são pobres. Todos eles passam por dificuldades. Porque o que eu vejo na imprensa e na grande mídia são pessoas que são homossexuais e pessoas que são transgênicos, pessoas que são bem-sucedidas. Exatamente. E como nós vemos pessoas que são brancas e que são heterossexuais que passam por dificuldades financeiras. Então, cabe ao governo estipular, né, através de cotas de raça e de cor. Ou seja, ele colocou todos os homossexuais, todos os transgêneros como pobres, e colocou todos os heterossexuais e brancos como pessoas que têm uma condição social... Na verdade, ele nem coloca eles como pobres. Eles dizem que ele vai ter o fim de combater a desigualdade. Desigualdade de renda, aí nesse caso, realmente, nós estamos falando de uma questão social e econômica, e desigualdade de gênero e de raça. Mas eu gostaria de saber como que o cashback ele consegue promover uma igualdade racial, ou uma igualdade de gênero. Não tem fundamento, é um argumento totalmente falacioso e, obviamente, fazendo o que o PT faz muito bem, de jogar o branco contra o negro, jogar o homossexual contra o heterossexual, jogar a população um contra o outro. Pronto, por exemplo, que eu queria lhe fazer uma pergunta. Uma mãe de família que está passando por dificuldades,
por ela ser heterossexual e branca, talvez ela seja uma pessoa mais necessitada do que um negro que seja bem-sucedido. Enfim, outra coisa, deputado, que eu pergunto, como é que está a expectativa na aprovação ou não desse projeto e quais são, vamos dizer assim, os pontos que estão mais dificultando a aprovação desse projeto, que os conservadores são mais contra? Por exemplo, o IBS e outros temas. Eu estou vendo que estão provocando vários conflitos. Inclusive o Tarcísio ontem entrou numa reunião. Não, os temas são esses que eu acabei de citar, né? A questão do conselhão, a questão de uma concentração de poder muito grande no governo federal, a questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, a distribuição ela está desigual e acaba punindo os municípios que mais produzem, tem a questão do cashback, são alguns pontos que, inclusive, os governadores, eles já deram como sugestão para retirar, mas o projeto é péssimo, mas assim, hoje nós percebemos que eles têm voto por conta, primeiro de uma sinalização que ao meu ver foi equivocada do Tarcísio, de dizer que era favorável, até porque nós precisávamos ter mais tempo para discutir, muito assodado, foi assim, trouxeram de uma forma muito repentina esse projeto, 142 páginas, nem nós estudamos, não temos acesso nem ao relatório ainda, porque tivemos relatório, só que ainda está tendo algumas modificações, e vamos votar hoje. Então, com essa sinalização do Tarcísio e com o Arthur Lira tomando essa medida de permitir com que haja votação por infoleg, muitos deputados já foram embora, vão votar de casa porque estão querendo recesso. Aí, infelizmente, eu acho que o cenário vai ser esse. E eu acho que cabe à população cobrar dessas pessoas que estão votando favorável a esse projeto, que enchem a boca, reforma tributária, mas não sabem que, na verdade, essa é uma reforma do PT, um projeto de poder, não é um projeto de nação. Ok, deputado Jordi, muito obrigado pela atenção. Vamos em frente.